mim, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu a evangelizar os pobres. É interessante aqui que até esse ponto eles estavam indo muito bem e se maravilhavam. Marcos capítulo 6. Abra sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo por número 6. Logo, os versículos por número 1 até o versículo 6. É o mesmo contexto. Diz a Escritura: e partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde ele vem essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Observe que chama a atenção de Deus, de Jesus, nesse contexto, a incredulidade. E devido à incredulidade deles, diz a Bíblia que Jesus curou poucas pessoas. O texto de Mateus, por muitas vezes no contexto, você vai ver que Jesus cura todos. Desde cegos, mudo, todos coxos, aleijado, espírito imundo, demônios, ele cura a todos. Porém, na sua cidade, em Nazaré, ele aqui diz o texto, ele se admirou pela incredulidade que eles haviam sobre eles. É interessante. Agora, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, mesmo conceito, mesmo contexto. Mateus 13. O versículo por número 53 até o versículo por número 58. Amém, irmãos? Diz o texto: e aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se você verificar no texto anterior, é a parábola do tesouro escondido, parábola da pérola, a parábola da rede. E aconteceu Jesus, concluindo essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e dizia: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Quando nós olhamos esse texto aqui de Mateus, e o texto de Marcos,
e o texto de Lucas, para a gente fazer, e o texto do profeta Isaías, para a gente construir a construção do texto, nós chamamos isso de sermão expositivo. Eu leio o texto, explico o que o texto ele se propõe, e depois eu faço a aplicação do texto, ou contextualizo o texto. É interessante aqui nós notarmos que ao longo do sinótipo aqui dos evangelhos, tanto de Mateus, Marcos e Lucas e João, vai nos acrescentando cada vez mais o contexto que Jesus está vivenciando ali. E por que agora um ponto de interrogação quando os judeus, ao ouvirem o cumprimento da profecia de Isaías, eles continuam ainda no mesmo modo que estava, superficiais, religiosos, ritualistas. Primeira coisa, esse ponto que eu quero colocar aqui, que ele é crucial. A incredulidade, ela nos torna religiosos, superficiais e ritualistas. E quando Jesus observa tudo isso nesse contexto, é aonde ele coloca dois personagens na Bíblia, que é de suma importância para a gente entender. É um homem chamado Naamã e uma viúva de Sarepta. Então Jesus, nesse contexto que ele está vivenciando aqui, da incredulidade, do preconceito que eles têm, aí Jesus, ele muda o sermão, ele muda, por enquanto ele ainda está sensível à situação, mas agora ele moe, ele agora entra no processo. É interessante que, quando você pega o livro de Jonas, você vê Deus chamando Jonas. Olha, Jonas, você faz isso, olha, vai até Nínive, prega a palavra de Deus, e diz a Bíblia que Jonas faz o quê? Ao inverso, é isso, ele vai para Tarsis, não vai para Nínive. Ou seja, Deus tem um problema aqui para resolver em Nínive, e Deus chama o profeta para resolver o problema, e agora ele tem dois problemas, sim ou não? Tem um problema com Nínive, e agora tem um problema para corrigir Jonas. Olha como Deus é maravilhoso. Irmão João falou que é auxiliar que dá trabalho. Manda ele resolver um problema, ele arruma outro. Sim ou não? Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. E então agora, Jesus muda o processo. É interessante, que eu vou falar uma coisa para vocês. Lucas capítulo 4. Lucas 4. Acompanhe a leitura. Versículo por número 20. Encerrando o livro, 4 e 20. Encerrando o livro, fechando o livro. E tomando a dar ao ministro ou auxiliar da sinagoga, ele assenta-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. E ele então começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Você observou aqui? Ele lê a leitura, olha a insensibilidade, olha a incredulidade de um sistema religioso. E às vezes eu e você somos tipo disso. Ouvimos a mensagem, ouvimos da própria boca de Jesus, do próprio Espírito Santo, a mensagem,
e há neles uma insensibilidade muito grande, e neles brota o quê? Uma incredulidade. Hoje pela manhã, nós estávamos falando sobre, o tema hoje é sobre a monarquia de Josias. E quando você vê Josias, ele começou a reinar com 8 anos de idade. Mas a Bíblia diz que esse jovem com 8 anos de idade, quando ele começou a reinar, ele era um homem justo. E ele com 16 anos de idade agora, a Bíblia diz que ele procura conhecer a Deus. Ele busca conhecer ao Senhor. Ele, como se fosse um aluno, com um caderno na mão, pesquisando, procurando saber quem era Deus. E a Bíblia diz, então, com 20 anos, esse homem, ele faz um concerto com o altar, com o templo. Ele tira tudo que é imundície do templo, tudo que não é do templo, ele retira para fora. E agora esse menino, agora jovem, com 26 anos, o sacerdote Elquias acha o livro da lei dentro do templo. Quando Josias, ele lê o livro da lei, ele rasga as suas vestes, ele se humilha perante Deus, porque leram o livro da lei que estava escondido dentro do templo. Aqui nessa passagem, era para os fariseus, os homens da sinagoga, eles rasgarem as suas vestes. Era para eles se humilhar, porque a presciência, a promessa de Deus, ela se cumpriu. A salvação chegou. E Jesus disse, porque o Espírito do Senhor me ungiu para fazer o quê? Dar boa notícia para vocês. É renovo para vocês. É cura para os quebrantados de coração. É cura para os cegos. É restauração para os oprimidos. É libertação para os algemados. Quando eles ouvissem essa mensagem, eles teriam que ser igual Josias, quando ouviu a mensagem da palavra de Deus, deveria colocar, sim, o processo de Deus na sua vida e não a incredulidade. Quantas vezes nós perdemos a sensibilidade de escutar a voz do Espírito Santo a falar em nossos corações? Permitimos que a incredulidade, a superficialidade, a religiosidade, os rituais, ele nos domine. Mas eu quero dizer uma coisa, impelido pelo Espírito Santo, hoje é dia de renovo. Por isso que o Senhor nos trouxe essa mensagem da palavra de Deus, porque Deus, ele quer renovar alianças nessa noite. Ele quer mudar. E ele vai dizer aqui, eu trago para vocês boa notícia. Notícia de cura. Mas não é só física, é espiritual. É quebrantamento de coração. É mudança. Mas é interessante que eu estava falando sobre Josias. No contexto de Josias. Josias, ele permitiu ser quebrantado por Deus. Ele deixou-se ser trabalhado, entrado no processo de Deus. E toda a mudança, ela exige o quê? Processos na nossa vida. Mas eles não entenderam isso, que era um processo novo de Deus. Nós, cada dia da nossa vida, precisamos do renovo de Deus sobre nossa vida. É isso que o Senhor está dizendo para eles. Está se cumprindo aqui. Porém, o que nos cega aqui é a incredulidade. Quando nós somos cegos e não enxergamos que toda mudança, ela exige processo. Eu falei sobre Josias 8, 16, 20, 26.
Josias só foi ter avivamento com 26 anos de idade. Por quê? Ele se deixou ser processado por Deus. Quando a Bíblia faz referência a Davi e diz para Samuel: eu vou escolher um homem segundo o meu coração. O texto hebraico, quando você vai pegar a raiz primitiva do texto, é simples. Davi era um homem que estava no processo de Deus. O que é segundo o coração de Deus? Não é um homem perfeito, mas um homem que pode ser mudado pelo Senhor. É um homem que pode ter mudança de vida. É um homem que pode ter transformação de vida. E a primeira coisa aqui que eu acho interessante é a quebra do nosso eu. É esse eu interior que não está sujeito ao novo, à mudança. Jesus chegou a indagar aos religiosos e aos fariseus, quando chegavam para ele e diziam: olha, Senhor, nós oramos muito, os fariseus oram muito mais do que nós, os teus discípulos quase não oram. E Jesus disse: como é que a gente pode colocar vinho novo em odre velho, que não está propenso à mudança, que não está sujeito ao controle de Deus, que não está sujeito ao processo de Deus? Você quer vitória na tua vida, você quer ver mudança na tua vida, tem que entrar pelo processo de Deus. Tem que quebrar o teu eu. Tem que quebrar. Tem que quebrar. Se você não permitisse ser moldado por Deus, Paulo, em Efésios capítulo 8, a igreja, ele faz isso, a mesma questão: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do... Esse texto em grego, ele quer dizer o quê? Que você é um receptáculo de Deus, você é um odre de Deus, você é um vaso de Deus. O que você coloca dentro deste vaso? É o óleo do Espírito Santo? Ou é o vinho onde há contenda? As coisas desse mundo, onde há contenda, onde há dissensão. É isso que Paulo vai dizer. Você está preparado para a mudança na tua vida? Você está preparado para o processo de Deus? Você está preparado? E a gente fala tão bonito, para ser um homem segundo o coração de Deus, tem que estar no processo de Deus. Quem não entra no processo de Deus? Irmãos, e é interessante que o processo de Deus, ele está acima do nosso estado religioso e dos nossos rituais. Por quê? É fé e obediência. É esse contexto que Jesus vai falar sobre Naamã, e é isso que irrita eles. Porque ele vai usar duas pessoas que não são israelitas, duas nações pagão, ímpio, para dar uma lição de moral neles. Aí o texto primitivo aqui do grego diz o quê? Jesus disse: olha, você vai dizer esse ditado para mim. Eu sei, médico. Ô médico, cura você mesmo, ué. Ou seja, faz você mesmo isso. Mostra isso para a sociedade. Depois você vai vir dar lição de moral na gente. Aí Jesus disse: realmente, profeta não tem honra na sua casa. Profeta não tem honra na sua pátria. Eu estou sendo um instrumento, uma ferramenta de Deus para dizer para você que essa profecia está cumprida e o meu exercício ministerial é dar boa notícia para você, curar cegueira, levantar, ressuscitar. E ainda o que eu vejo em vocês é incredulidade, é insensatez, e vocês me julgam. Vocês se recordam de Naamã? Vocês se recordam da mulher, a viúva de Serepta? Vocês são israelitas, vocês são judeus, estão ouvindo
a mensagem do Evangelho, estão ouvindo a palavra de Deus, vocês deveriam rasgar os vossos corações, mudar as vossas vestes, pois está ouvindo uma palavra de salvação, uma palavra de cura, uma palavra de ressuscitar alguém. E a insensibilidade dos vossos corações gerou em vocês a incredulidade. Mas eu quero colocar vocês em um contexto. A viúva de Sarepta tinha muitas viúvas em Sarepta, mas Deus não enviou nenhum profeta a ela, a não ser quem? Elias. E quando Deus levou Elias, aquela mulher que era viúva de Sarepta, que não conhecia Deus, mas ela possuía fé, e ela possuía obediência a Deus, e ela possuía um coração pronto para servir e obedecer a Deus. E eu quero dizer uma coisa: a fé daquela mulher, a obediência daquela mulher, alcançou a misericórdia de Deus e alcançou a providência de Deus. E vocês estão nos vossos rituais, na sua religião. E Jesus disse: a fé e a obediência, ela precede rituais. E chama a atenção aqui, que às vezes nós somos mais ritualistas do que possuímos fé e obediência a Deus. E Jesus cita outro texto aqui no mesmo contexto, e Jesus fala sobre Naamã, aquele sírio. 2 Reis, capítulo 5. O texto da viúva de Sarepta está em 1 Reis 17. 2 Reis, capítulo 5, diz aqui o texto. Quem achou e dá um glória a Deus, hein? Eita Jesus! Eu falei para vocês que ia expor a palavra. Está vendo? Não é um monólogo, eu estou expondo a palavra para vocês. 2 Reis, capítulo 5, diz assim o texto. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. É esse Naamã que Jesus vai citar em Lucas capítulo 4. O interessante é que Jesus pega aquele contexto e pega a mesma construção contextualizada de Naamã, que o texto aí, está. Mas Naamã não era israelita, era sírio. E é interessante que ele ouve uma menina que foi pega cativo. O que Jesus está dizendo aí? Que antes de a fé chegar até Naamã e ele mergulhar ali, houve um processo na vida de Naamã. Ele precisou quebrar alguma coisa em Naamã. Naamã teve que ser quebrado o seu orgulho, o seu eu, aquele comandante. E me permita aqui usar uma expressão, e eu vou usar a Sami aqui, que é professora de língua portuguesa. Conjunção coordenada adversativa que exprime a ideia de oposição à oração, é isso? Olha aí, obrigado. Esse, porém, é uma oração coordenada adversativa, que ela exprime uma ideia de oposição à primeira oração, ou seja, não era nada Naamã, se não fosse Deus. Quem era Naamã? Um homem que ia morrer. É isso que Jesus vai falar para eles. Quem são vocês? Quebrem. Entre no processo de Deus. Deixa Deus moldar. Deixa Deus trabalhar. Às vezes é duro.
É interessante uma coisa, quando você vê Deus dizendo, eu estou contigo, não temas, eu estou na frente. Quando os monarcas chegavam lá, eles viam o quê? A providência de Deus, o milagre de Deus já acontecendo. Mas quando eles não obedeciam, você via Deus vindo por trás, corrigindo eles. Ó, vai fazer isso não, você vai ser humilhado assim, vai acontecer isso com você. Você não quis me ouvir? Então, quando você vê teologicamente, todos os grandes homens de Deus, quando eles desobedecem a Deus, em vez de Deus ir na frente, dando vitória, Deus vai atrás, corrigindo eles. Olha, você vai ser envergonhado, você vai passar para o Espírito, meu filho, você vai entrar pelo processo, depois você entra no eixo. Olha que bênção. Jonas, 5 processos na vida de Jonas foi assim. Veio o vento, Jonas não, veio a tempestade. Aí Deus, espera aí, deixa eu balançar esse barco aí. Não foi na minha vontade, agora vai na minha disciplina. Viu aí? É isso que Jesus está falando aqui. Vocês não compreenderam a mensagem, o cumprimento da profecia, agora vai ter que entrar no processo de Deus. E observa, para que chegasse a mensagem até Naamã, houve pessoas que intercederam aí. Houve pessoas que foram emissários, foram intermediários. Naamã pega mais ou menos, para chegar a mensagem no ouvido dele, mais de 6 intermediários. E é interessante que todos esses intermediários fizeram o quê? O processo de Deus. E a mensagem chega a Naamã, até um soldado de Naamã disse, olha Naamã, chega filho, pelo amor de Deus, se o profeta disse para você, vai lá, mergulha, para de coisa e vai lá e mergulha. Quebra esse teu orgulho, pega esse teu preconceito. Mas lá em Pafos tinha lagos mais bonitos, menos poluídos. Naamã, se o homem de Deus disse, vai lá e mergulha lá, e ele foi lá e saiu limpo. Aí quando eles ouviram essa mensagem de correção de Jesus, ao invés deles se quebrantarem o coração, eles quiseram fazer o quê? Matar Jesus. Olha que bênção maravilhosa. Olha, irmão, misericórdia. Olha como nós somos. E Jesus disse o quê? Quando nós somos repreendidos pelo Senhor. É porque Ele nos ama. Observe aqui então o texto que Jesus em Lucas capítulo 4, ele constrói todo esse contexto, porque o desejo de Jesus é mudança. O desejo de Jesus é que você entre pelo processo de Deus. É que você revise o teu eu, aquilo que você tem para com o Senhor. Se realmente está afirmado isso em fé, em obediência, ou em rituais, ou no fato de ser religioso, esse é a questão que Jesus vai questionar aqueles homens, porque eles perderam aqui, rejeitaram o perdão de Deus. Então, quando eu olho as Escrituras, quando vejo Jesus e o exercício do seu ministério, que Ele quer dar boas novas, Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer curar nossas feridas, Ele quer dar vista, não só física, mas espiritual. E às vezes nós rejeitamos isso por causa da nossa incredulidade a Deus. Eu gostaria de convidar você para ficar de pé agora. Nós estaremos orando ao Senhor. Eu quero convidar também o internauta que está ouvindo essa mensagem. Eu sei que o Senhor falou em seu coração. Às vezes nós ouvimos a mensagem de Deus. Às vezes nós ouvimos aquilo que o Espírito Santo tem nos revelado.
mas a nossa incredulidade, a nossa insensibilidade humana. E observe aqui, que dava para conjecturar, observe aqui que Jesus, ele se humaniza. Ele torna-se humano para ele sentir aquilo que você sente, a sua dor, a sua perca, a sua amargura, aquilo que tem dentro do seu coração. É isso que ele quer mudar. Jesus, uma vez eu vi uma coisa interessante, quando eu era novo convertido. O pregador chegou para mim e disse: você sabe que Jesus não ama o que você é, mas Ele ama aquilo que você pode ser. E Ele sabe que você pode ser algo na mão dEle, vaso, instrumento na mão do Senhor. E nessa oração que eu estou fazendo, eu queria fazer não só pelos internautas, para a restauração, para a mudança. Quando você ouvir a voz de Deus, tenha sensibilidade. Não permita que os rituais, a incredulidade, ela domine a sua vida. E o seu eu, as suas concepções humanas. Por fé e obediência a Deus, vença os rituais religiosos. E Naamã, aquela mulher de Sarepta, ela venceu isso pela fé e pela obediência a Deus, para ser alcançado pela cura. Que ritual Naamã fez? Por ela alcançar a providência de Deus, que ritual ela fez? Só a fé. É isso que o Senhor quer usar. Essa é o poder de Deus sobre tua vida, a fé, a obediência a Ele. Bondoso e eterno Deus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a minha oração é esta, Senhor. Que assim como Tu falou comigo profundamente, Senhor, nesta palavra, que é reflexão para a minha vida, Senhor. Quantas vezes nós ouvimos a Tua voz e não permitimos, Senhor, que ela quebre o nosso coração, que ela quebre, Senhor, o nosso eu e haja mudança, Senhor, e haja processo de transformação na nossa vida. Olha, Senhor, Tu sabe que nós somos pó, nós somos fracos, nós somos falhos diante de Ti, Senhor, e nós precisamos, Senhor, da Tua misericórdia. Nós precisamos, Senhor, da Tua graça sobre nossa vida, Senhor. E em nome de Jesus, renova, Senhor, a nossa aliança, Senhor, contigo. Muda, Senhor, o nosso estado. Permita-nos, Senhor, entrar no processo de Deus, para que venhamos compreender, Senhor, a mensagem da Tua palavra, Senhor. Palavra de cura, palavra de quebrantamento, Senhor. Palavra de mudança de vida, como Tua palavra diz, Senhor, que Ele veio para dar boas notícias para nós, Senhor, e venha trazer notícias melhores, projetos melhores, Senhor, para a nossa vida. E em nome de Jesus, Senhor, cura as nossas feridas, Senhor. Cura a nossa mente, Senhor. Cura, Senhor, as nossas concepções humanas, Senhor, que às vezes, Senhor, a fé e a obediência, Senhor, ela se torna incredulidade. Acrescenta, Senhor, a nossa fé. Restaura, Senhor, a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Aleluia! Senhor, nosso Deus, renova, Senhor, as nossas forças. Aqueles, Senhor, que estão, ó Pai, oprimidos pelo medo, Senhor. Senhor, pela incredulidade, Senhor. Quebrando nossos corações. Necessita ser mudado.
Mudado, Senhor, mudado. Porque tudo Aleluia. que há Dentro do meu necessita mais. aleluia. Glória a Deus. Você que ouviu a palavra, existe alguém aqui que queira entregar a sua vida para Jesus ao ouvir esta palavra? Glória a Deus pela vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que naquela cruz entregou-se por cada um de nós, nos dando livre acesso à salvação, à eternidade. E Ele te chama, vem. E aproveitando este hino que o nosso pastor cantou, fez-me lembrar um hino antigo também, que é mais ou menos assim, ó. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Você que é grato pelo sacrifício dele, cante. E declaramos as tuas maravilhas. Isso. Teu Espírito se manifestará neste dia, trazendo vitória em nossas vidas. Exalte ao Senhor mais uma vez. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. E declaramos As tuas o teu Espírito se manifestará neste dia, trazendo para mim e para você vitória em nossas vidas. Então declare: e quem tentará contra os braços fortes do Senhor, quem impedirá? Ele, quem poderá? Quem poderá? A igreja do Senhor, a igreja do Senhor, aleluia. Essa palavra, Ele te deu autoridade, Ele te deu unção, Ele te deu graça. Se a palavra de vitória, declare mais uma vez: quem tentará contra os braços fortes do Senhor, aleluia, quem impedirá o seu agir? Diga isso: quem poderá nos resistir? A palavra está contigo. A palavra está contigo. A palavra está contigo. Se a palavra de vitória já foi liberada. Quantos podem glorificar o nome do Senhor, o Cordeiro Santo? Aleluia. Glória a Jesus. Nós já estamos encerrando, irmãos. Temos apenas alguns avisos. O pastor Francisco Anísio não está mais aqui. Glória a Deus. Mas nós falamos aqui na terça-feira, foi feita a convocação para a AGE, na próxima terça-feira, 21. Essa AGE é para tratar da reforma do estatuto da igreja. Assunto importante para a igreja. Mas nós temos também na terça-feira a AGO, que é do segundo quadrimestre deste ano. E nós temos as duas, tanto a AGE quanto a AGO, será a prestação de contas. E nessa terça-feira também é Santa Ceia e a mini vigília, até a meia-noite. Irmãos, não se esqueçam, nós temos esses 3 eventos no mesmo dia. 3 não, 4, né? Glória a Deus, é uma bênção. E
Vamos estar lembrando aqui o primeiro congresso de homens, 8, 9 e 10 de outubro. Mas também tem a festividade das crianças, não nos esqueçamos, né? 2 e 3. 2 e 3 de outubro. Muito bem. A memória está funcionando, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Pastor Valdeci, vamos orar pelo encerramento? Eu creio que não tem mais nenhum aviso não, né? Acabou? Outubro. E no próximo sábado, pré-congresso da mocidade. Já me esqueci. Em Monte Tabor. Não é aqui não, viu? Cada dia tem um canto. Oremos, irmãos. Soberano e eterno Deus, como foi bom, ó Pai, estarmos reunidos nesta santa casa, Senhor, neste lugar de oração, para te adorar, ó Pai, para te apresentar este culto, Deus, para te apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Ti, ó Deus, que é o nosso culto racional. Aqui nos reunimos, ó Pai, porque cremos na Tua promessa, Senhor. Cremos na morte vicária de Cristo Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. Deus, muito obrigado, ó Pai, por sermos alcançados pelo Seu plano de salvação para a humanidade, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Nesse momento também te apresentamos, ó Pai, o Brasil, Senhor. Te apresentamos o Rio de Janeiro, ó Deus. Te apresentando especificamente a Zona Oeste, ó Pai. Entra com a Sua providência, Deus. Entra com a Tua paz, Senhor. Entra com Teu agir, ó Deus. Agora nos proteja, Senhor. Nos despeça na Tua santa paz. Nos leve em segurança até os nossos lares, ó Deus. Que todos nós possamos chegar em segurança, Senhor, até os nossos lares, ó Deus. Livra-nos de todo mal, livra de todo incidente, de todo acidente, de todo tipo de problema, ó Pai. Porque viemos aqui te adorar, ó Deus. Viemos aqui te glorificar e exaltar o Teu santo nome, ó Pai. Por isso nós te somos gratos, ó Deus. Dê-nos, ó Deus, um restante de noite abençoado na Tua presença, Senhor. E uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Nós queremos lembrar também, principalmente os obreiros. No próximo sábado, às 2h30, reunião de obreiros. E nesta reunião também, o pastor conta com a presença dos líderes dos departamentos. Tem muitos assuntos a serem tratados acerca dos nossos problemas que nós enfrentamos. A nossa sociedade aí o negócio está difícil. A internet está funcionando? Não. Internet. Tá? Então deixa. Então nós vamos falar. Glória a Deus.